Problem Awareness. Qual que é a ideia desse estágio, dessa etapa? Né? Lembrando que Problem Awareness é a primeira etapa ali segunda etapa ali do Engagement Stage, que é 85% da sua venda. É onde a sua venda acontece. De forma prática, qual que é o objetivo do Problem Awareness? O que você tem que extrair de informação? O problema que o cara tem, há quanto tempo isso é um problema, qual é o impacto que esse problema tem para a empresa dele, subjetiva e objetivamente, e qual é o impacto que isso tem para ele, subjetiva e objetivamente. Qual que é a ideia? O que é esse subjetivo e objetivo? É o problema lógico e o problema emocional que a gente chama. O problema lógico é lógico, racional, ou seja, grana, dinheiro no bolso, ou até tempo. Por exemplo, o cara vira pra você e fala, velho, porque eu tô apagando muito incêndio, ou é um problema subjetivo, é um problema um pouco mais emocional. Né? Apagando muito incêndio, falando, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que ele vai sintetizar, eu já vou ensinar vocês a fazerem essa parada aqui. Mas qual que é a ideia? Problema lógico e problema emocional. Uma coisa é você ter um problema de aquisição de leads. Outra coisa é você ter um problema de aquisição de leads que já acontece tem um ano e que por conta desse problema você deixa de fechar 5 vendas por mês e essas 5 vendas por mês, em 12 meses são 60 vendas, cada venda representa, sei lá, um ticket de 50 mil reais. Pô, 50 mil vezes 60, nós estamos falando aí de 3 milhões. Então, opa, aquisição de lead virou um problema de 3 milhões de reais. Essa é a ideia. E qual é a estrutura para a gente extrair o que é esse problema especificamente, há quanto tempo ele é um problema e quais os impactos lógicos e emocionais que esse problema tem na empresa e pessoalmente pro lead. Né? E quando eu digo lead, tá? Entendo que é uma pessoa que tá aí do lado, então tipo assim, eu falo lead só para ficar mais claro. Dito isso, qual que é a ideia? A gente tem, em suma, ali, 5 a 7 perguntas que a gente faz. Tem perguntas principais e as perguntas de probe e clarify, né? Que são perguntas de sondagem e clareamento. Que é aquela pergunta pra gente fazer o prospect aprofundar no assunto. Vou dar um exemplo. O que ele gosta ou o que não? Na verdade, assim, se ele gosta ou não da situação atual que ele tá vivendo, aí, dentro disso, vamos lá. Você fez lá essa situação. Como que ele capta clientes para a empresa dele atualmente? Aí, lembrando, tá, a situação serve para a gente entender a situação atual dele relacionada ao que ele está buscando. Se a sua empresa vende funil, ele está buscando provavelmente captação de lead, melhor funil de vendas, melhor processo de vendas. Então, nossa situação é em cima disso. Né? Como que ele capta clientes para ele hoje, como que ele capta leads para ele hoje, há quanto tempo ele capta leads assim. E aí a gente entra em problema fazendo a seguinte pergunta. Fulano, e você gosta do jeito que você capta seu lead, ou do jeito que você faz suas vendas, ou do jeito que a sua imobiliária vende imóveis hoje, do jeito que a sua clínica capta pacientes hoje? Você gosta, Fulano, do jeito que XYZ funciona na sua empresa hoje? Aqui ele tem 2 caminhos. Ele fala que sim, ele fala que não. Primeiro vamos falar do caminho que ele fala que não. Não gosto. E assim, falando, o que especificamente você não gosta nessa sua captação de leads hoje? Não gosto porque o lead vem muito desqualificado. Desqualificado, fulano? Me fala mais sobre isso. Clareamento sondagem, né, pra fazer ele falar mais. O lead vem muito qualificado, o lead não nos responde, não nos atende, o lead isso, o lead aquilo, tarará. Entendi, fulano. Assim, tem quanto tempo que isso vem acontecendo? Já tem uns 2 anos que a gente tem esse problema. Caramba, 2 anos? 2 anos. E assim, na sua perspectiva, quantas vendas seria o ideal você fechar por mês? Eu acho que o ideal é a gente fechar 20 vendas por mês. 20 vendas por mês? Caramba. E essas 20 vendas por mês, quanto de grana isso representa para sua empresa? 20 vendas por mês representa, vamos colocar aquele produto ali de 5 mil reais, representa 100 mil reais. Caramba, esses 100 mil reais, eu só meio ruim de conta, quanto que isso dá no ano? Aí você faz ele falar, não, isso dá 1,2 milhão por ano. Caramba, então você queria fechar aí 1,2 milhão por ano em vendas? E olha essa pergunta, quão distante você está disso hoje? Quão distante você está desses 1,2 milhões por ano hoje? Velho, hoje a gente tá fechando aí 300 mil por ano. Então peraí, falando, você tá fechando 300, quer chegar a 1,2, então nós temos um gap aqui de quantos mil? 900. Caramba, então 900 mil na mesa que você tá deixando, falando, me parece problema isso aqui. E tem quanto tempo que você almeja chegar nesses 1,2 milhões de faturamento? Tem muito tempo. Aquele foi vago, então, sondagem e clareamento pra gente ser específico. O que você quer dizer com isso assim, falando? Quanto tempo especificamente? Não, tem um ano já que a gente tá buscando essa meta. Tô entendendo, falando. E na sua perspectiva, aqui vem uma outra pergunta importantíssima. O que na sua perspectiva, te impede de alcançar esses 1,2 milhões em vendas? Aí aqui ele pode falar assim, se eu soubesse, eu já tinha resolvido. Então a gente finaliza a pergunta assim, Fulano, o que você acredita que te impede de chegar nesses 1,2 milhão por ano? E por favor, tá, não me venha com respostas do tipo, se eu soubesse, eu já teria resolvido, tá falando, eu quero assim, realmente entender. O que te impede na sua visão de chegar nesses 1,2 milhão? Aí digamos que ele fala assim, não tem nada que me impede. Aí você fala, não. E se não tem nada te impedindo de chegar nesses 1,2 milhão, por que você não chegou ainda? Porque sabe o que é, na verdade, eu acho que é funil de vendas. Eu acho que é a captação de cliente. Aí ele já vai começar a abrir um pouco mais. Mas digamos que você pergunta o que impede de chegar a 1,2 milhão, e ele vem, não. O que impede é realmente a captação de cliente, é o meu processo de vendas e tal. Tô entendendo, Flamengo. Me fala um pouco melhor sobre isso. Sempre clareamento sondagem, pra fazer ele aprofundar no assunto. Porque, eu sinto muita dificuldade em conseguir implementar um fundo de vendas, eu já tentei alguns cursos, mas não consegui. Eu sinto um X, um Y, Z, entendi, Flamengo. E assim, aí aqui a pergunta final do problema awareness, que a gente vai sintetizar toda a parada e ir pra the rational question. Ou seja, a gente entra da seguinte forma. Falando, e olhando pra... Aí você faz um resumo do problema awareness. Por exemplo, olhando pra esse problema de aquisição de lead, que você tem aí hoje, que você tem esse problema já tem uns 2 anos, que você me disse, e que você até tá faturando 300 mil, mas queria chegar a 1,2 milhão, e o que tá faltando pra chegar é esse funil de aquisição aí que você me disse. Olhando pra esse cenário como um todo, falando, hoje, o que mais te incomoda nesse cenário como um todo? Fulano, e que tipo de impacto esses problemas estão trazendo pra sua empresa? Fulano, e o fato de você tá faturando hoje 300 mil, tá querendo chegar a 1,2 milhões, essa questão do funil de vendas, isso tem algum tipo de impacto, assim, pra você? Então, tem várias formas de você endereçar essa pergunta, mas é assim que você faz uma boa fase de problema. Se o cara gosta ou não gosta, o que especificamente ele não gosta, quanto ele gostaria de vender por mês, quanto que isso dá no ano, quão distante ele está disso hoje, aí, o que impede ele de chegar nesse objetivo e o que mais incomoda ele nesse cenário. Então, são essas perguntas. Gosta ou não gosta, o que especificamente não gosta, quanto que gostaria de vender por mês, quanto que isso dá no ano, aí depois a gente pergunta há quanto tempo, né, isso é um problema, então só recapitulando aqui, tem quanto tempo que esse problema está acontecendo, aí a gente vê quantos clientes ele gostaria de fechar, aí de quantos clientes ele gostaria de fechar, quanto que isso dá no mês, quanto que isso dá em grana no ano, né, tangibilizar bem ali, e o que assim...
e o que, assim, constante ele tá dessa meta hoje, aí ele vai falar o quanto ele tá faturando atualmente, aí a gente entra pra entender o que impede ele de chegar nesse objetivo, o que impede ele de chegar no objetivo, o que mais incomoda, se tem algum tipo de impacto, aqui a gente pega o lado mais emocional. E, por exemplo, nessa hora a gente finaliza a parte de problema. Fica aqui a ressalva. A gente pegou então o problema, há quanto tempo é um problema, o quanto de forma, falando em tangibilizar, né, o quanto de dinheiro esse problema tá trazendo, de perda pra ele, quanto ele tá perdendo dinheiro por ter esse problema, qual que é a distância que ele tá do objetivo que ele tem para onde ele está, e a gente entende o que está impedindo ele de sair daqui e chegar até aqui. E mais importante que a gente entender é a gente fazer ele falar e confessar o problema e admitir o problema pra gente. E seguindo aqui a gente vai para The Rational Question.